Quantos de vocês já se sentaram em uma roda de conversa e escutaram seus avós contarem lendas, histórias de terror? E eu tenho certeza que algumas delas te deixavam com um certo receio, pois é sobre isso que falaremos hoje, sobre as lendas mais assustadoras do folclore brasileiro. Então sente-se no sofá que começaremos o vídeo. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Mas deixando de enrolação, vamos ao vídeo. Em primeiro temos o Papa Figo. O Papa Figo, também conhecido como o Velho do Saco, é uma lenda do folclore brasileiro. Essa lenda urbana e popular é conhecida em todas as regiões do Brasil, sobretudo nos meios rurais. Portanto, em alguns lugares é possível que seja conhecida como Velho do Saco. Os pais costumam contar aos filhos de sua existência para assim evitar que as crianças falem com estranhos. Reza a lenda que é necessário que o Papa Figo coma o fígado de uma criança, e por isso recebe esse nome, que é a contração de Papa Fígados. Isso porque ele acredita que sua doença será curada se ele se alimentar do sangue do fígado de crianças. Segundo a crença popular, o fígado era o produtor de sangue e a cura para a doença estaria no consumo de um fígado sadio. Portanto, o fígado das crianças, por ser mais puro, era o que deveria ser consumido para quem sofria dessa enfermidade. Em algumas versões da lenda, o Papa Figo possui ajudantes que atraem as crianças e leva as vítimas para ele. Em outras, ele mesmo atua na captura das crianças, sendo simpático com elas e lhes oferecendo doces e brinquedos. Após comer o fígado da vítima, ele costuma deixar ao lado do corpo uma quantia em dinheiro para as despesas do funeral e ainda para ajudar a família. O Papa Figo é conhecido como um velho maltrapilho, corcunda e barbudo que costuma vagar pelas ruas da cidade com um grande saco nas costas. Sua intenção é capturar crianças desobedientes e comer seus fígados. Embora na maior parte dos casos ele tenha uma aparência humana, em algumas versões, ele possui unhas e orelhas imensas e ainda dentes de vampiro. A verdade é que ele sofre de uma doença rara e daí sua aparência ser assustadora. Em segundo temos a pisadeira. É uma lenda do folclore brasileiro, muito popular no interior dos estados de Minas Gerais e São Paulo. De acordo com esta lenda, pisadeira é uma mulher de aparência assustadora. Ela é alta e magra, possui unhas grandes em dedos compridos e secos, olhos vermelhos e arregalados, nariz comprido para baixo e queixo grande. De baixa estatura, a pisadeira é também descrita com cabelos brancos desgrenhados. Seu olhar transmite algo de maligno, assim como suas gargalhadas, que mostram seus horríveis dentes verdes. De acordo com a lenda, a pisadeira passa grande parte do tempo nos telhados das casas. Ela fica observando o movimento dentro das casas. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela entra em ação. Sai de seu esconderijo e pisa no peito da pessoa, deixando-a em estado de paralisia. Porém, a vítima da pisadeira consegue acompanhar tudo de forma consciente, o que traz grande desespero para a pessoa, pois nada consegue fazer para sair da situação. Em terceiro temos a Teresa Bicuda. Ela era uma moça de lábios grossos que lhe valeram o apelido Pessoa de Maus Bofes. Tratava a mãe de forma absolutamente cruel. Botava a senhora para mendigar nas ruas, batia nela, humilhava. Um dia, chegou ao extremo da maldade, diz o povo, que ela colocou um freio de cavalo na boca da mãe dela, montou nela, e andou montada na mãe na frente dos populares da cidade. Aquilo foi demais, a pobre mulher morreu, mas, antes, excomungou a filha desnaturada. Teresa Bicuda, que já era psicopata, finalmente, ficou maluca de vez. Deu de beber e vagava pelas ruas, gritando todo tipo de sandices até que morreu e foi enterrada no cemitério. Perturbada em vida, virou fantasma atormentado e tormentoso na morte. Alma penada, seu espírito vagava pelas ruas e gritando do mesmo jeito, como no dia em que cavalgará a própria mãe. Os lamentos da vítima também eram ouvidos. Desenterraram seu corpo e sepultaram atrás da igreja do Rosário. De nada adiantou a providência. O fantasma continuava com seus escândalos. Mais uma vez, trocaram-na de cova. Desta vez, foi para a cabeceira de um córrego onde puseram uma cruz, e desde então o lugar ficou mal assombrado, o córrego da Teresa Bicuda.
Em quarto temos a mulher emparedada. A história conta que Jaime Favas era dono de uma loja que funcionava no térreo do Sobrado na Rua Nova, em um endereço nobre do Recife. Ele era um homem muito grosseiro e vingativo. Um dia, Jaime descobriu que Clotilde, a única filha, tinha engravidado de um homem sedutor chamado Leandro. Para completar a confusão, ele descobriu que Leandro era amante de sua esposa, Josefina. Jaime manda matar o amante, Josefina enlouquece e ele tenta casar a filha com o sobrinho. Como o rapaz não aceitou, ele colocou a filha num macabro castigo. A amarrou com cordas, cobriu com lençóis brancos e a colocou em um banheiro do sobrado. Com a ajuda de um comparsa, Jaime forçou um pedreiro a fechar a porta do banheiro com tijolos. Após passar 3 anos em Portugal, Jaime voltou para o Brasil para morar em cima do sobrado, onde colocou a filha emparedada. O casarão era atormentado por gemidos tenebrosos e por figura branca e vaporosa da filha. Até hoje, testemunhas garantem ter visto a aparição num prédio comercial da Rua Nova. No mesmo local, ocorriam fenômenos inexplicáveis, como móveis sendo arrastados por mãos invisíveis, soturnas batidas nas paredes, além de ser ouvido um choro lamentoso que seria da emparedada. Por último temos o corpo seco que na minha opinião é a mais assustadora de todas. Esta história começa no século XVII com a descoberta de ouro no Brasil, em uma cidade chamada Registro, que vem a ser o local onde teve início essa lenda macabra. As primeiras jazidas de ouro do Brasil foram encontradas na região do Vale do Ribeira pelos bandeirantes, liderados por Fernão Dias. O local original do município era um centro de fiscalização desse ouro. Todas as mercadorias eram revistadas e registradas por um agente de Portugal para cobrar o dízimo da coroa portuguesa. Periodicamente, o quinto era enviado à Casa dos Contos na vila, onde o ouro era fundido e cunhado. O povoado acabou virando um porto de registro de ouro, cresceu, desenvolveu-se e passou a ser conhecido, em 1934, como Distrito de Paz de Registro, e, em 1945, oficialmente tornou-se município de Registro. Com a corrida do ouro no século XVII, muitos vieram tentar a sorte no Eldorado brasileiro, e entre eles veio um homem sinistro, temido por todos os garimpeiros da região. Seu nome era Miguel Antônio. Dizem que Miguel era um ser maquiavélico, fez fortuna e muita maldade para os que tiveram o triste desprazer de conhecê-lo. Era meticuloso, tramava contra os amigos e inimigos, enriquecendo cada vez mais e acumulado riqueza. Com o tempo Miguel Antônio comprou terras, construiu uma fazenda e fez família. Tornou-se o fazendeiro mais rico da região. Mas por causa da cobiça e a loucura pelo ouro, se afastou de todos e foi viver só entre os escravos e os empregados. A família voltou para São Paulo somente com a roupa do corpo, fugindo da sua maldade. Miguel não deixou que levassem nada. E a cada dia que passava, a cada ano, ele se tornava um homem mais severo e ganancioso. A história do fazendeiro Miguel Antônio se espalhou pela região do Vale do Ribeira, Eldorado brasileiro. Todos temiam e comentavam as barbaridades que cometia contra seus escravos e subordinados. Os escravos eram condenados à morte por qualquer falha ou suspeita do fazendeiro. Quando já estavam velhos para o trabalho pesado, Miguel os usava para carregar o ouro até a beira do rio e no local mandava o escravo cavar uma cova onde ele próprio era enterrado vivo junto com o ouro. Foram mais de 300 escravos mortos pelo fazendeiro. Contam que uma certa vez, ele afundou um barco no rio com homens, mulheres e crianças, muito ouro e sacos de areia que ele havia colocado para o barco naufragar. A ganância levou Miguel Antônio à loucura. Ele não tinha mais como guardar o ouro, então o escondia em suas terras e matava todos que sabiam. Talvez, esse homem tenha sido o maior serial killer do século XVII. Mas como os crimes contra escravos não eram vistos como crime pela coroa portuguesa, Miguel Antônio nunca foi julgado por essas mortes em vida. Segundo o relato de Jandira Ferreira, de 91 anos, filha de Diogo Onça Ferreira, que era também fazendeiro em Registro e tinha negócios com Miguel Antônio, ela conta: meu pai era bem novo quando conheceu Miguel Antônio, que já estava com quase 100 anos. Dizem que ele viveu até os 115 anos. Por causa da cobiça ao ouro ele não morria.
Meu pai dizia que ele era um homem muito ruim e temido por todos. Era muito cruel com seus escravos. Ele falava Deus a criar e eu a matar, e enterrava viva as pessoas. Ele morreu de uma doença estranha que fazia o corpo queimar. A mulher dele veio de São Paulo para cuidar do enterro, mas antes do velório o corpo sumiu. Dizem que os escravos levaram o corpo e enterraram cachos de bananas no lugar. Dizem que nem o céu nem o inferno quiseram, os escravos teriam levado o corpo e feito um ritual, de modo a permanecer preso à vida terrena, mas não mais com uma forma humana. Só que como era muito esperto, Miguel Antônio deu um jeito de se manter vivo e continuar com suas maldades. Ele vivia da energia das árvores que ele sugava e fazia de sua morada, se misturando aos galhos e com o sangue que ele sugava das pessoas na tentativa de ter seu corpo de volta. Corpo Seco tinha um grande casaco de pele dos que ele matava. Mesmo depois da morte, ele continuou causando mal às pessoas, e começaram a chamá-lo de Corpo Seco, assim contavam os mais velhos da cidade de Registro. E aí galera, se você sentiu um pouco de medo, deixa aqui nos comentários quais te assustaram e não se esqueçam de deixar o like e se inscreveram no canal para ver mais vídeos e se puder compartilha o vídeo para ajudar aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.